Olá, Gilovers! Tudo bem com vocês, gente? Eu sou a Isa da Papelaria Ajudar e hoje eu vim explicar pra vocês por que o caderno inteligente é considerado um caderno infinito. Se você já é inscrito aqui no canal da Papelaria Ajudar, com certeza você já viu algum vídeo falando sobre o caderno inteligente, ensinando como montar o caderno inteligente, mas eu vim explicar pra vocês hoje por que ele é considerado um caderno infinito. Vocês com certeza já devem conhecer esse aqui, que é o lápis de escrever infinito. Também devem conhecer esses daqui, que são os lápis de cor infinito, porque a gente já mostrou esses dois produtos aqui no canal. Mas tem um tipo de caderno que você consegue usar ele por tanto tempo que ele se torna infinito, basicamente. Lembrando que ele é considerado um caderno infinito porque ele dura muito mais do que os outros cadernos normais, que você usa ele durante o ano e depois você joga fora. Com um caderno inteligente é super diferente, você consegue usar ele por quantos anos você quiser. Eu já vi até a Cris do CI, do Caderno Inteligente, que é a diretora da marca, falando que se uma pessoa cuidar bem do seu caderno inteligente, você consegue usar ele por 10 anos. Agora me fala aqui, qual caderno que se você já conseguiu usar algum caderno por 10 anos. Se você ainda não conhece, o Caderno Inteligente é um caderno de discos de indústria 100% brasileira, mas que já está sendo vendido em outros países também, além do Brasil. O Caderno Inteligente, ele é um tipo de caderno que tem folhas que você pode reposicionar. Por exemplo, qualquer folha que você tirar, você consegue colocar ela em outro lugar. Então, se você tirar aqui e escrever a sua matéria, você consegue pegar ela e colocar, por exemplo, mais pra frente. Então, você não tem a necessidade de ficar toda hora escrevendo só naquela folha ali, naquele caderno, naquela matéria. Você consegue escrever em qualquer folha e depois reposicionar ela na matéria que você quiser. Só essa questão do caderno inteligente poder remover as folhas e depois colocar de novo em outro lugar já é uma questão super legal, porque você não precisa ter esse comprometimento com matérias, depois você consegue organizar tudo. Tem muitos estudantes que usam o caderno inteligente que falam que eles usam normalmente ele, começa escrevendo na primeira folha, independente da matéria, e vai escrevendo assim em seguida, e depois só vai adicionando as divisórias e separando as folhas por matéria. Então é sempre importante você escrever uma folha por matéria, mas não deixar todas juntas, sabe? Nunca deixar duas matérias na mesma folha, porque aí você não vai conseguir dividir, né? Mas, por exemplo, essa aqui vou escrever português, essa aqui vou escrever matemática, essa aqui vou escrever geografia. E aí depois você vai tirar a folhinha daqui, olha, do jeitinho que ela vem aqui, você vai tirar ela e vai reposicionar ela na matéria que você quiser separar com as divisórias. Para vocês conseguirem entender mais ou menos, olha só a diferença de um caderninho normal para o caderno inteligente. Além das folhas serem bem mais finas e quase transparentes, né? Se a pessoa escrever aqui, com certeza vai transferir para o outro lado. As folhas do caderno inteligente já são bem mais grossinhas, então você consegue ter uma escrita. Mas, para além disso, olha só a diferença da grossura da capa do caderno inteligente para a capa de um caderno normal. É uma diferença bem grande. O caderno inteligente ele é bem mais resistente do que os cadernos normais, que são feitos realmente para a gente usar por um ano, por um semestre e aí depois trocar. O caderno inteligente já tem mais opções, porque você já consegue usar ele por um período maior de tempo. Isso não quer dizer que ele vai durar 50 anos, mas pelo menos uns 10 anos, se você cuidar bem do seu caderno inteligente, tá garantido. Os discos dele são todos de plástico e tem como você trocar também, isso que é legal. Porque se você comprar essa base aqui, um caderno pronto, você compra um disco para ele suportar folhas maiores, um elástico diferente da cor que você gosta, alguns acessórios, pode comprar fichas, pode também comprar folhas de tamanhos diferentes, modelos diferentes e cores diferentes. Então, isso vai ser super útil para você. Quando essas folhas do seu caderno inteligente acabarem, você vai lá no nosso site da Papelaria Ajudar ou em qualquer outro ponto que venda caderno inteligente, compra o refil e pronto, o caderno já tá novo novamente. Diferente de um caderno normal, que se você usar ele, arrancar uma folha, ela não vai voltar mais pro lugar. E se você escrever em todas as folhas, não tem como você remover uma por uma e colocar outras no lugar, né? E a maior polêmica do caderno inteligente é que existem pessoas que realmente acreditam que o fichário é muito parecido com o caderno inteligente, quando não é uma proposta completamente diferente. Primeiramente, o fichário já é bem maior do que o caderno inteligente, se bem que nós temos também o tamanho grande, mas os fichários normalmente são só em tamanho universitário, e o caderno inteligente tem até o tamanho Intelligine, que é super pequenininho para você usar como uma caderneta. Outra coisa, o fichário tem uma capa como se ele fosse uma bolsa. Ele sempre envolve as folhas e eles nunca são tão maleáveis assim, né? Eles são mais molinhos, assim. Já o caderno inteligente é basicamente um caderno que reposiciona folhas. Então, a mesma diferença entre um caderno normal e o fichário é de um caderno inteligente e um fichário. Só que a grande diferença é que as argolas do fichário correm risco de enferrujar, de quebrar,
E os discos do caderno inteligente, eu acho que é bem difícil quebrar um desse aqui, porque além de ser de plástico, ser super resistente, eles estão posicionados de uma forma que vai facilitar a sua vida. Já o fichário também é perigoso, prender a mão. Já aconteceu comigo de prender a mão nesse vãozinho do fichário aqui. Ele faz muito barulho, isso aqui já aconteceu comigo. Quando eu tava na faculdade, eu usava um fichário e toda vez que eu ia abrir pra tirar uma folha, era um barulho gigante. E o caderno inteligente também já é mais silencioso. A questão das folhas do fichário também são uma questão, porque as folhas que normalmente você recebe no fichário quando você acaba de comprar ele e não compra nenhum refil por fora, são bem mais frágeis. As folhas normalmente são bem finas mesmo, tipo assim, mais finas do que um caderno normal. E no caderno inteligente, ele sempre vem numa gramatura maior. Esse é o padrão de caderno inteligente. Não tem folha mais fina, a não ser que seja do papel Verger, que é um refil que tem como você comprar também. Já os fichários normais, você vai ter que comprar um refil de folhas, que ela tem uma gramatura um pouquinho maior para você conseguir usar marca-textos, canetinhas e canetas super diferentes no seu caderno. Então quer dizer que se você cuidar muito bem do seu caderno inteligente, ele pode durar muito tempo e se tornar, assim, um caderno infinito mesmo, porque eles são extremamente resistentes, são feitos, embalados à mão, encadernados à mão e tudo mais. E também tem uma dica que muitas pessoas dão, que é de passar base nos cantos do caderno inteligente para não correr risco de soltar nada. Eu nunca vi nenhum tipo de caderno inteligente com um cantinho solto, mas se as pessoas passam é porque já aconteceu com as pessoas, né? Inclusive eu tenho caderno inteligente, tenho inteligente também e nunca aconteceu isso comigo, nem aqui na papelaria, que são os cadernos que a gente mais usa, são os inteligentes, nunca aconteceu isso. Mas é bom prevenir para o seu caderno ter uma durabilidade bem maior e para você poder chamar ele de caderno infinito, né? É isso, Ju Lovers, eu só queria deixar algumas curiosidades para vocês saberem aqui sobre o caderno inteligente. Já comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal.